Então, boa tarde a todos, novamente, para mais um encontro da nossa série psicológica de Joana de Ângeles, que tanto para o público presencial quanto ao pessoal que nos acompanha de casa, viemos, através deste curso, auxiliar ao estudo da obra desta maravilhosa mentora, neste trabalho que ela vem nos fazendo, nos proporcionando, de criar uma ponte entre a psicologia moderna, da psicanálise, do humanismo, da psicologia junguiana e tantas outras manifestações, com aqueles conhecimentos trazidos por Allan Kardec com a doutrina dos espíritos. Já dentro daquela concepção que já é nos trazida desde a codificação de que as ciências na Terra nada mais são do que elementos já preparados na espiritualidade, como forma de desenvolver consciências, desenvolver a nossa humanidade, as nossas aptidões, os nossos contributos, aonde os cientistas do lado de lá intuem e preparam a reencarnação daqueles cientistas que estão aqui do lado de cá, num misto entre esforço e merecimento nosso, mas também com o contributo divino desses espíritos superiores que, por amor, vêm nos auxiliar diante do capítulo do autoconhecimento. Se isso se dá na biologia, na sociologia, na antropologia, na história, dá-se também na psicologia. E quando se estuda o invisível, na feição do inconsciente, é o preâmbulo para estudá-lo mais à frente, pois o inconsciente é aonde se reside, nas palavras de Joana de Ângeles, a vida espiritual. As memórias de vidas passadas, a nossa memória da erraticidade, enquanto lá estávamos como espíritos preparando-nos para uma nova encarnação. Então, é importante que façamos esta ponte que nos fala tanto dos nossos conteúdos subjetivos quanto dos nossos conteúdos espirituais. E é importante a todos que já estamos aqui, também o pessoal que nos acompanha de casa, que, segundo as mensagens que têm nos enviado, e também aos colegas que têm ido nos périplos da Associação Médico Espírita do Brasil e Europa, têm nos comentado, né, do público que acompanha as aulas dos Estados Unidos, do Oriente, da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, da Suíça, muita gente de Portugal, também de vários estados brasileiros, do Chile, da América Latina como um todo, que tem nos acompanhado, mandado perguntas, nos incentivado, né? Nós estamos vendo que agora, andando para o final do curso, nós vamos também, como aqui nós estamos em forma de aula e não palestra, né? Nós vamos fazendo vários apanhados de coisas que nós já vimos. E é interessante notar que nós tivemos, então, 2 aulas sobre o self. E esse capítulo de hoje, o da individuação, é como se fosse uma terceira aula do self. É uma continuidade. E nós vemos que tanto o self quanto a individuação são elementos que já estavam presentes há muitas aulas, que vamos tocando nestes pontos. Eu quero trazer aqui uma palavrinha da Joana de Ângeles. A busca da individuação, segundo Joana de Ângeles, constitui o grande desafio existencial, especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, que desencadeiam conflitos e tormentos que necessitam de conveniente psicoterapia, a fim de serem superados, já que esses fatores ultrapassam os conhecidos conteúdos responsáveis pelos transtornos neuróticos e psicóticos. No espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo
libertador pela individuação. Veja bem, no espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio. Essas causas daqueles complexos ideoafetivos, que são subpersonalidades nossas, que nos levam a sermos pessoas complexadas, conflituadas, neurotizadas, em luta contra diferentes elementos presentes em nós mesmos. Ora somos bons, ora somos maus, às vezes temerosos, às vezes corajosos, às vezes afáveis, às vezes agressivos. Às vezes queremos nos comunicar e por outras vezes temos necessidade de estarmos conosco mesmos. E na maioria das vezes nós vivemos isso em forma de conflito. Nós não sabemos ainda, quanto humanidade, dedicarmos-nos e nos esforçarmos sem a competição esmagadora. Nós não sabemos diferenciar uma coisa da outra. Está tudo misturado. Não sabemos cuidar de filhos, amigos e de relacionamento sem cairmos nas armadilhas do ciúmes patológico, que é uma forma de preservação, porém adoentada. Nós não descolamos ainda uma coisa da outra. Então é por isso que ela fala que no espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio, esses complexos que ainda não foram integrados, essas subpartes, subcapítulos da nossa personalidade, da nossa psique, e que deve ser revertido durante o processo libertador pela individuação. Então, quando falamos de individuação, o que nos vem à mente? O que é individuação? Não é trabalhar nosso self, o nosso eu interior, não é? Trabalhar o nosso self, deixar que ele se manifeste. Como? Trabalhar os complexos e as sombras, não é? E tudo mais, que nos influenciam, assim, até psicologicamente também. E durante a vida também a gente sabe que tem as vicissitudes da vida, né? Que todo mundo tem que passar. E é nesse momento que nós vamos, como é que eu vou dizer, testar a nossa individuação, a nossa força, a nossa coragem para poder enfrentar isso aí. É um processo justamente, né, iniciado pelo nosso inconsciente, então ele tem um start natural, porque toda a vida humana é chamada para esse instinto psíquico, não é um instinto fisiológico. Então vamos usar emprestada a palavra instinto, né? Tal qual um instinto psíquico movido pelo nosso self, o arquétipo central. Porque Jung já falava, assim como os instintos estão para o corpo, os arquétipos estão para a psique, para o nosso mundo mental. Então, nós temos um chamado arquetípico que dá início a esse processo de integração da personalidade, que pode ocorrer ou não, justamente como a colega falou, obrigado, levando a lidar com a sombra, a lidar com os complexos, a fim de nós podermos sublimá-los, acoplá-los, redimi-los, não mais como complexos, então, partes cindidas, separadas, mas integradas no nosso eu, na nossa consciência, porque nós não eliminamos o complexo, nós redimimos ele, como nós já víamos falando há muitas aulas. Até de acordo com o que ela falou, eu achei que seria reunir essas partes todas, né, esses fragmentos, que vai ser orquestrado pelo próprio self, das situações vindo para a gente tentar, inicialmente, uma ação delas e poder fazer com que tudo colabore para esse arranjo harmônico, né, até chegar lá à totalidade. Isso, reunir essas capacidades, né? Eu comentei, eu acho que foi no curso Homem em Conflito, que é um dos outros cursos que nós temos na TV Américas, todos fazendo parte da Joana de Ângeles, né? Desse estudo de Joana de Ângeles, que o espírito é a maquinária mais ecológica que existe, né? Nada vai fora. Os nossos maiores lixos são transformados em tesouro. Por isso aquela linguagem alquímica do ouro alquímico, que transforma materiais menos nobres em ouro. Claro que naquele período da pré-química, havia aqueles alquimistas que levavam isso ao literal e tentavam fazer ouro de verdade. Existiam aqueles que, na verdade, faziam um caminho interior, e esse é resgatado pela psicologia,
de entender que aquelas eram metáforas alquímicas de transformação do eu, do nosso ser, não é? Então nós vamos agora passar um videozinho que vai nos auxiliar um pouco com o nosso conteúdo, né? Oh, the drums are so mournful, my dear, oh my love, as my thoughts, they are turning your way. Where are the eyes I beheld with my own on that long ago lazy day? Dead are the leaves on the stark battlefield. The stench of the flesh sickens me. I slept soaking wet, and the worms ate my bread, and the moaning of men filled the air. Oh, green are the leaves on the old apple tree, those sweet perfumed blossoms of spring, entwined in your hair, a smile in your eye, a soft blade of grass for a ring. Warm are the lows that cool on the sill, to the song of the clear trickling stream, the good clean smell of the rough woven sheets, the song of the children at play. Oh, the drums are so mournful, my dear, oh my love, as my thoughts, they are turning your way. Where are the eyes I beheld with my own on that long ago lazy day? On that long ago lazy day. Estávamos tratando de quem, então, nesse vídeo? Então, realmente, né, Francisco de Assis, que conforme nós falamos na primeira aula sobre o self, este é o momento de profundo autoencontro que, como espíritos imortais, nós viemos realizar no périplo reencarnatório. Em que há um determinado momento em que aquela personalidade transitória que nós constituímos, ela precisa ruir, mas não agora por uma desconjuntura de um ego que não soube se estabilizar, que é muito frágil, que é rígido demais, mas por um processo natural do nosso eu verdadeiro, o nosso espírito imortal, que é o nosso self, conforme nós trabalhamos na aula sobre self, ele se manifesta com maior veemência. Porque quando um espírito vem à Terra e reencarna no novo corpo,
isso dentro da visão espírita de Joana de Ângeles, sobre o processo então da individuação, ele primeiro precisa tomar conta daquilo que Murray Stein, explicando a teoria de Jung, vai falar sobre a primeira etapa da vida, que se trata da conquista da vida exterior. Ou seja, até o período que geralmente é trazido pela meia-idade, lá pelos 42 anos, começa lá dos 38, vai até os 46, 47, mas os 42 geralmente está no meio, é o período em que nós temos um impulso do nosso inconsciente para nos apropriarmos do mundo exterior. Aprendermos a ler, a escrever, a falar, a se locomover, a se comunicar, a se vestir, a casar, a ter um emprego, se estabelecer. É o que Jung chama, vejam bem, da personalidade provisória. Provisória. Não é a personalidade real. Então, é como se nós preparássemos terreno para que, a partir de um outro processo, se manifestasse e se realizasse aquela integração psicológica que é a individuação. Que se der certo, se nós conseguirmos levar a fundo esse processo que é suado, que é uma transformação alquímica profunda e que nós viemos reencarnados para isso, é aquele alvo que o nosso espírito lá na espiritualidade pensou, eu vou passar por tudo aquilo, mas eu quero desenvolver esta consciência encarnado. Nós então rumaremos para a vida interior. Então, é o momento que há uma grande crise e a grande maioria das pessoas, infelizmente, neste momento, se desorganiza. Porque não soube cultivar, muitas das vezes, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, a vida interior antes. Era só a vida externa, nós somos os campeões do mundo. Os chefes, os campeões. Somos os que se colocam melhor, os que competem. A fantasia do ter, né, não pensando na utilidade benfazeja que pode ter algum produto, algum ganho, algum bem, uma casa, um meio de locomoção, mas pensando no status, muito como Claudio Sinotti fala no livro Refletindo a Alma, muito numa fantasia mística, num pensamento mágico, como os indígenas se adornavam então com a pele de um leão, como se aquilo fosse dar a eles a força do leão. E nós temos isso, né? Então a pessoa coloca uma calça de uma marca. Na adolescência, eu me lembro que as meninas tudo gostavam da tal da calça da Levi's, não é? Uma coisa assim. Uma roupa de marca, um terno Armani, as moças, né? A bolsa da Victor Hugo, né? Victor Hugo não é nem o poeta francês que psicografa pelo Divaldo, né? Ele já virou marca de bolsa, coitado, né? Pegaram o couro dele, fizeram bolsa, né? Coitado dele, né? A moda de jacaré. E então parece assim que aquilo, tu ter o iPhone, o celular da moda, claro que são vivências que a gente pode ter, pode usar roupa, não tem problema, não precisa não tapar aí, né, a marca da roupa, não tem problema, né? Mas há uma fantasia de que aquilo vai me tornar uma pessoa melhor, num pensamento mágico de que a admiração coletiva dada à marca vai estar impregnada em mim. E as pessoas vão me admirar. Então é um processo muito inconsciente. Então está muito nessa vida exterior. E depois há o nascimento da vida interior, dos pensamentos, dos sentimentos, deste autoencontro, que se dá através de um processo de enantiodromia.
Enantiodromia é aquela palavra que nós já usamos muitas vezes, é uma palavra antiga, que fala de uma virada. De o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Ou seja, todos aqueles valores que aqui eram desvalorizados, eles vão surgir aqui com força. Pessoa que era extrovertida, o lado introvertido dela está na sombra. Há uma tendência à introversão querer aparecer. A pessoa aqui só pensava no dinheiro. A espiritualidade pode vir à tona aqui. A pessoa aqui só pensava em se relacionar com pessoas poderosas. Há aqui uma necessidade de viver a vida da humildade. Mas muito cuidado, porque a enantiodromia é uma das coisas mais perigosas da vida. Vide o filme Beleza Americana. Quem viu, viu. Quem não viu, talvez não precise ver. Por causa que é um filme excelente para falar da crise. Mas não é um filme dotado de solução. Ele não traz uma resolução. O personagem não consegue... Ele até tem alguns insights mais interessantes no final. Ele amadurece ali, né? Na hora que aquele personagem que ele abandona então o emprego dele, que ganha bem, o casamento está em crise, está tudo difícil, e ele quer voltar a ser o adolescente que ele era, fritar batata frita, né, fumar maconha, andar no carrão esportivo, e ele quer ali ter uma relação sexual com uma adolescente, amiga da sua filha, e ele vive então o garotão que ele deixou no passado, que foi para a sombra dele. O comentário da amiga, né? Ainda bem que é só filme, não existe isso, né? Bom fosse só filme, né? Se fosse ficção, né? Mas na verdade não é ficção. Porque, na verdade, a enantiodromia está trazendo para que a gente resgate a força do adolescente para compor. Porque o problema da enantiodromia é que nós passamos a desqualificar tanto o estado anterior que nós jogamos no lixo coisas interessantes também. Então, a ideia da enantiodromia é que novos valores venham à tona para haver uma síntese entre o ser que nós fomos ontem e o que está querendo se apresentar. O perigoso é ficar só num ou ficar só no outro, não é? Isso não tem a ver com a coisa do não fechamento de ciclos, porque a gente tem muita dificuldade de ir fechando ciclos. Não que seja um fechamento hermético, que eu acho que sim, tudo para nós tem um ir e voltar. Mas existe um determinado fechamento de ciclo que tu faz. Se vê, sim. Pelo menos assim, às vezes vejo, não fechamento de ciclo. Então eu vou ficando adolescente toda uma vida, eu vou ficando criança toda uma vida, continuo com os mesmos padrões de comportamento, não fecho nenhum ciclo. Isso é uma luta terrível contra si mesmo, contra o processo que o inconsciente vai imprimindo de transformação, não é? Justamente porque esses ciclos, nós deixamos para trás, nos ciclos anteriores, alguns elementos da nossa personalidade, e o nosso processo de individuação ele vai resgatando. Nós não estamos apenas resgatando o que nós fomos em vidas passadas, nós estamos resgatando as etapas anteriores até desta vida. Então, o inconsciente ele vai fazendo um resgate da nossa criança, do nosso adolescente. Então, até mesmo a paternidade e a maternidade, se bem vivida, se bem aproveitada, vai levar uma revisão da criança que a gente foi. Vai levar uma revisão do contato que a gente teve com o pai ou com a mãe. Então, se a gente teve um pai muito castrador, nós vamos ter que tomar cuidado com as duas armadilhas. De ser um pai passivo demais ou castrador. Então a gente vai ter que chegar no meio termo, que vai doer para chegar, mas dói porque é meritório, vai trazendo um prazer, porque nós vamos fechando, nós vamos nos renovando, nos equilibrando, não é? Então, essa crise salutar. Por isso que o primeiro contato mais forte da individuação, nós estamos a vida toda, ela está se apresentando, mas há horas que a individuação ela se apresenta como a grande meta da vida. Ou seja, até agora tu pode fazer cursinho, tu pode estudar, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode trabalhar, namorou, fez tudo que é coisa, mas agora nós vamos falar de uma coisa mais séria. O que tu veio fazer na Terra? É como se o nosso self, nosso espírito fizesse isso, os nossos mentores estão ali induzindo para que isso ocorra, e é nessa hora que há essas enantiodromias e que, lembrando as últimas aulas,
nesse primeiro contato entre ego e self, do nosso eu transitório, essa personalidade que nós temos agora, com o nosso nome, a nossa idade, o papel social que a gente tem, quando a gente entra em contato com esse nosso espírito, que já vem de muitas encarnações, que é uma outra sabedoria e tem muita coisa a desenvolver ainda, esse espírito maior que está dentro de nós, o eu maior, quando a gente entra em contato com ele, a gente sai quebrado. Porque por melhor que a gente esteja, ele tem uma lógica muito mais avançada do que a nossa. Porque a lógica do self e do próprio inconsciente, ela é diferente da lógica do ego. E é por isso que muitas vezes na mitologia, nos contos e na vida real, o processo de individuação começa com a doença do rei. O rei que coordenava e controlava, ele adoece e fica de cama quase morrendo. Por isso a doença de Francisco de Assis. Por isso o filme que nós passamos agora, que é um trecho do filme Irmão Sol, Irmã Lua. Excelente filme, não é? Para mim, o Francisco de Assis, eu sempre penso ele com a cara do ator, né? Então me desculpa o Francisco de verdade, mas para mim o Francisco tem a cara daquele ator, né? E que aquele momento, o filme começa com ele retornando adoentado das guerras entre feudos. Conforme coloca o historiador Jacques Le Goff, uma das maiores autoridades em Idade Média, que tem um livro sobre Francisco de Assis, né? Que o título é Francisco de Assis, de Jacques Le Goff, 2 ensaios que ele tem sobre o santo, né? Em que o Francisco ele vivia aquela aventura cavalheiresca de ser o herói da família Bernardone, que vai colocar o nome da família na nobreza, que ele participa daqueles exercícios militares cavalheirescos, com espada, junto do colega dele, o Bernardo, né? Que era um grande herói de guerra, no final das contas. Ele participa como um esporte, de um jeito muito ingênuo, como fala Miramês também no livro Francisco de Assis, só que agora do espírito Miramês. E é nessas guerras, quando ele é capturado, quando ele fica doente, que ele adoece e ele volta completamente atormentado para Assis. E vimos ali aquelas palavras do pai dele, quando recebe ele, né? Ele está doente. Ele não fugiu, ele não é um covarde. Ele não é um desertor, ele está doente, vocês estão vendo, ele não tem ninguém olhando para a janela, mas eles estão lá, tem uma que outra pessoa olhando, mas ele já está lá querendo defender o título da família porque era covardia, então ele parou de desempenhar o papel social dele, momentaneamente, aquele papel inicial que ele tinha na sociedade, para arrumar para um autoencontro, porque é naquele momento que quebra a personalidade do jovem Francisco e o espírito que era do apóstolo João, se manifesta com toda a sua mediunidade, com toda a sua capacidade espiritual, que nem falamos há 2 aulas atrás, não é? E já falamos em várias aulas sobre isso, né? Para arrumar para aquilo que ele veio fazer nessa encarnação. E ele fica alguns meses, ele fica um tempo ali, quase como no estado de esquizofrenia. Semelhante a uma esquizofrenia. Ele começa a sentir a vibração dos pensamentos dos animais, que é a forma com que eles se comunicavam, não é? A vibração dos encarnados, dos desencarnados, e ele começa a ter outros valores em que ele não abandona o amor aos pais dele, mas ele vai rumar não para realizar o que a família e a sociedade esperava dele, mas para aquilo que a divindade esperava dele. O papel social que ele tinha de verdade. Ou seja, ele ruma para o inconsciente para depois retornar para a sociedade. Este adoecimento psíquico. Então nós vamos ver que isso se dá na vida de muitas pessoas. Nós temos, por exemplo, professores universitários que de repente quebram o seu modo de lidar com os conteúdos e vão às vezes buscar, é muito comum isso, buscar espiritualidade. E eles veem, tá, mas tudo que eu falava lá em sociologia, em história, em economia, mas aquilo não tem mais valor. Na verdade tem um outro valor, dá para chegar numa nova interpretação, mas primeiro ele relativiza, joga fora aqueles valores iniciais para ver outros valores de alma. Um acréscimo, né? Isso mesmo. Até para chegar assim, não, mas espera aí, eu tô aqui querendo ser o
o herói do currículo Lattes, mas e a minha família, e meu filho, e a minha mediunidade, e a minha meditação? São apenas alguns exemplos. Ou às vezes a minha musicalidade, o meu lado artístico, o meu contato com a natureza. Então, para depois poder reinterpretar isso aqui e aproveitar de uma nova forma, né? O perigo da enantiodromia é jogar fora ou um lado ou um outro. Né? Então, por isso, há a figura do ego que sai doente. Né? Então, nós vemos assim, vamos lá para, voltando às noções básicas de individuação. Conforme nós já estamos vendo há muitas aulas, talvez alguém esteja de casa acompanhando agora pela primeira vez, né? A individuação não se trata de individualismo, mas de integração do eu, de tornarmos-nos seres únicos, não divididos. Ou seja, um ser único, não complexado, dentro daquilo que falamos no início da aula. Às vezes somos muito agressivos, às vezes muito pacíficos. Há uma série de personalidades dentro de nós. As pessoas que sofrem de uma psicose e de uma esquizofrenia de múltiplas personalidades, nada mais são do que uma forma mais concreta e literal do que todos nós, até mesmo naquilo que poderíamos chamar, talvez, entre aspas, de normalidade, todos temos. Temos muitos seres dentro de nós. E a individuação é aquele processo que em cada vida nós integramos um pouco mais da nossa personalidade. Cada vida a gente passa por uma individuação. Para nos tornarmos seres únicos e não cindidos. Cindidos vem então do termo diabolos, que é cindido. E aí veio toda a história do diabo, né? Então, não somos mais seres cindidos. Então, vamos para vários conceitos aqui de individuação. O conceito principal e básico é a integração do eu, integração do ser que eu sou, de múltiplas facetas. Eu vou fazer que essas facetas trabalhem em conjunto. Vamos lembrar de Joana de Ângeles falando de Jesus integrando o seu ânimos e a sua ânima, que ele era firme e amoroso. A agressividade de Jesus, existia agressividade de Jesus, mas ela deveria ganhar um outro nome, porque não era agressividade de ir lá e bater no outro, não é? Era uma agressividade que se tornou outra coisa, chamada assertividade. Ele sabia ser firme e acolhedor, uma amorosidade que não era complacência. Não, eu só falei assim, na agressividade estampada ali, quando Jesus correu com os mercenários, vamos dizer assim, do templo, né? Ali ele, não sei, de acordo com alguns escritos, né, que ele teria realmente, com um laço, tentado bater em alguns e correr com aqueles que faziam o mercado ali, né, e que ele disse que eles vieram como que usurpar, não tanto, mas ofender o templo, que o templo não era para aquilo. Ali ele talvez tenha sido um pouco agressivo. Ali ele foi assertivo, né? Ele foi assertivo, né? Num ar assim, até parecia agressividade, mas na verdade ele foi muito assertivo. Também quando ele falava assim, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, ele precisava ser marcante, peremptório, definir diretamente para que não houvesse confusão. Então ele tinha essa assertividade. Eu lembro da primeira vez que eu fui como doutrinador, acho que foi lá por 2011, doutrinar um espírito, né? E na época eu era vice-dirigente do grupo, depois o grupo que eu assumi depois da dirigência, né? E o colega que era dirigente, que foi me ensinando, o primeiro espírito que se manifestou, estava agressivo, tudo, e falando, que eu vim fazer isso. Eu, calma, meu irmão, fui todo amoroso com ele. O colega chegou e disse assim, peraí, presta atenção. Esse espírito é agressivo. Se tu tratar ele com a imantação vibratória que tu tá fazendo nele, ele vai prejudicar o grupo e a ti mesmo. Fala com mais firmeza. Então, desde já eu já fui trabalhando aquela questão assim, de falar com amor a ele e dizer, não, mas espera aí, mas tu estás aqui,
tu estás equivocado por tal e tal coisa que tu fizeste, a espiritualidade vai complementando, eles vão nos trazendo a intuição, né? Por tal e tal coisa que tu fizeste, tu tá aqui, mas eu tô sendo segurado, tá sendo segurado, só tá doendo porque tu tá querendo te mexer, porque quem tá te segurando também tá te protegendo. Esses guardiões espirituais aqui do grupo mediúnico, veja só, né? Ó, sincronicidade. Não precisa cortar isso aí. Os guardiões espirituais, né, do grupo mediúnico estão segurando ele para que ele não venha causar transtorno para os outros e para ele também. Então era necessário naquela hora eu ser um pouco mais firme, né? Então, como a gente tem que trazer essa firmeza com amor. Então, às vezes a gente precisa amar para ser firme com os nossos filhos também e proteger eles das dificuldades que eles carregam. A gente, como pais, tem o trabalho de ajudar os nossos filhos a combater as suas más tendências e a desenvolver as suas boas tendências. É eles que vão fazer esse trabalho, não é nós. Mas nós vamos, dentro das nossas possibilidades e no nosso esforço benéfico, buscar propiciar os recursos para isso. Desde o que a gente ensina e desde o que a gente faz com os nossos recursos. Porque às vezes a gente ensina certo, fala certo, mas faz errado, né? E a gente não faz a nossa individuação. Isso é uma grande mensagem tormentosa aos filhos. Nós não rumarmos para a nossa individuação. Então esse impulso inconsciente vai nos levar também ao confronto com a sombra, que é também um dos elementos iniciais da individuação. Quando a gente confronta com a própria sombra. Aquilo que eu já comentei em outros momentos, né? Aquela passagem do Luke Skywalker, quando ele vai dentro da caverna, o mestre Yoda, que representa ali um pouco a figura do self, do velho sábio, indica que ele adentre naquela caverna. Quando ele sente uma energia tão negativa, ele pergunta assim, mas a força é negativa ali, o que tem lá dentro? E o mestre Yoda fala o seguinte: apenas o que tu levares contigo. Daí ele coloca as armas à cintura e o mestre Yoda disse: lá as tuas armas tu não vai precisar. Mas sabe como é que é, né? Cachorro picar de cobra tem medo até de linguiça. Então ele coloca ali a arma na cintura, né? O lightsaber, né? A espada de luz lá, vai junto, né? E ele vai adentrando naquela caverna e lá ele se depara, como nós vimos, com a figura então do Darth Vader, que era o inimigo dele, aquele ser que até então na história, até onde ele sabia, havia matado o pai dele. Então era a figura do paterno negativo, representava ali a sombra, e ele queria matar com raiva. E nós vemos que ele saca a espada antes do Darth Vader. E o Darth Vader saca depois, como uma resposta ao ato dele. E eles lutam, ele decepa a cabeça do inimigo, do Darth Vader, e quando cai no chão, o capacete estoura, e quando estoura, ele vê o rosto dele. Porque era não uma vivência literal, não era o próprio Darth Vader que ele enfrentava, mas era uma imagem psicológica, tal como uma visão espiritual, do confronto com a sombra. Porque nós já sabemos que o George Lucas, que criou Guerra nas Estrelas, ele se utilizou de Joseph Campbell, no livro O Herói de Mil Faces, este livro de Campbell, que influenciou muito o cinema, né? E que é baseado em Jung, no processo de individuação. A jornada do herói fala do processo de individuação, em que o herói vai ter que se confrontar com a sombra e ele vê que ele está sendo tão agressivo que aquele que ele está combatendo é ele mesmo. E lá depois, no filme O Retorno do Jedi, tem aquele momento em que ele está lutando com o Darth Vader de verdade, e quando ele derruba o Darth Vader no chão, e ele corta a mão do Darth Vader, ele percebe que a mão do Darth Vader era mecânica, então, porque fica aqueles fiozinhos pra fora, assim, né? E daí, na hora que ele olha a mão dele, ele olha pra própria mão, porque ele também tinha tido a mão cortada pelo próprio inimigo, né? No episódio anterior. E ele vê que ele também tem a mão mecânica, e ele se identifica. Ele vê assim, ele sou eu, né? E aí que a vitória dele, porque o imperador desejava que ele cedesse à raiva para capturá-lo, foi quando ele jogou o sabre de luz fora. Então ele abandonou aquele ato agressivo. O confronto com a sombra a gente também encontra
na passagem de Jesus pelo deserto. Naqueles jejuns que ele fazia, nos seus 40 dias no deserto, aonde nos diz o texto bíblico que ele é testado pelo diabo, ou seja, as falanges de espíritos inferiores, em termos espirituais, e psicologicamente pela inflação. Porque tu imagina a capacidade do Espírito Jesus, a evolução espiritual que ele já tinha superado a própria sombra, apesar de já ter superado a sombra pessoal em muitas encarnações, se ele não passasse por aquilo, ele não seria capaz de ser guia e modelo da humanidade. Já viu um guia e modelo que só faz coisa que ninguém faz? Então tudo que ele faz nós somos capazes de fazer, só que no nosso nível. Então aquele processo psicológico dele suportar, porque a figura então do diabo chega ali, né, de Lúcifer, chega ali no texto bíblico, simbólico, mitológico, que fala então dessa cantada que ele recebe ali. Olha, tu pode ter todos os exércitos, tu pode ter as riquezas, basta tu querer. Então é o processo de abrir mão, porque no processo de individuação nós temos o confronto com a sombra, com aquilo que nós estamos sendo agressivos. E nós precisamos abrir mão. É por isso que dentro dessa lógica do self, diferente da do ego, nós temos um momento em que há a chamada morte do herói. Porque o herói, ele é uma força que nos leva para isso, para essa vida exterior. E ele é extremamente necessário como uma força dentro da nossa psique. Mas nós temos que ter o cuidado dessa identificação com o herói. Porque tem uma hora que nós precisamos matar o herói para ficar com a força dele dentro de nós, mas rumarmos para a humildade. Senão nós vamos querer ser o melhor advogado, o melhor professor, o melhor faxineiro, vamos querer ser o melhor médium, o melhor orador. Nós vamos combater, porque o herói, se por um lado ele nos traz muita força de superar as adversidades, ele se constitui pelo confronto, pela oposição. E aí dá problema, né? Então a relativização do herói é quando nasce o xamã, o sábio, a imagem do velho sábio. Então o Jung, ele teve um sonho em 1913, em que logo após ele ter escrito o livro Transformações da Libido, ele conclui o livro, que foi um livro de sacrifício, tem um capítulo chamado O Sacrifício, porque ali ele expõe a teoria dele da libido, que é diferente da do Freud, e ele sacrifica a amizade dele com o Freud ali, porque ele foi postergando aquele confronto entre os dois, porque ele gostava muito do Freud, né? Mas eles já estavam divergindo demais. Mas ele diz que ele termina o livro sentindo uma coisa incompleta dentro dele, de encontrar o mito pessoal. E daí ele tem esse sonho em que ele está num dia chuvoso fazendo uma tocaia. E de cima da montanha desce Siegfried, o herói nórdico da mitologia alemã, descendo festivo num trenó feito de pele e ossos humanos. E quando Siegfried, que era esse grande herói da coletividade, passa, ele dá um tiro e mata o herói, que cai morto no chão. E ele acorda com um sentimento de culpa terrível. E quando ele acorda, ele ouve algo dentro dele, ele ouve uma voz dizendo o seguinte, que ele precisava solucionar a morte do herói. Senão ele iria sucumbir psicologicamente. É o momento que ele se desidentifica daquele que era, com 38 anos de idade, um dos psicólogos mais famosos do mundo. Ele era psiquiatra, mas se tornou psicólogo, porque ele é dono de uma teoria da psicologia, então ele é um psicólogo, não de formação, mas se criou psicólogo. E ele era extremamente rico, dono de uma fortuna enorme,
extremamente reconhecido, tratado como Freud, como príncipe herdeiro. Ele tornou Freud famoso, porque Freud não era aceito no mundo acadêmico. E ele levou o Freud para o mundo acadêmico e depois se inverteu, o Freud ficou mais famoso que ele, né? Ele era tratado como príncipe herdeiro. Freud dizia que ele seria o futuro da psicanálise. Ele era o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Pessoas do mundo inteiro se hospedavam em Zurique para se tratar, então, com esse grande sábio da psique, como eu já falei em muitas aulas isso, né? Isso está no Livro Vermelho de Jung. É muito bom esse livro, ele é simbólico, ele é uma leitura um pouco mais desafiadora, mas ele é excelente, esse livro, ele é muito simbólico, né? E ele, que também lecionava na Universidade Politécnica de Zurique, almoçava com Einstein, que era um dos seus amigos, e era a turminha básica, né? Era só a turminha dele, né? Ele já era tratado como um dos grandes pensadores do século XX. Para ele, tudo perde o valor. Perde valor. Não tem mais sentido. É a chamada perda da alma, em que a pessoa se sente desvitalizada, perde o valor de si mesmo, ela perde o propósito de vida. A depressão é uma das características da perda da alma. A perda da alma fala muito mais, né? Essa perda de sentido, perda de prazer pelas coisas que gostava de fazer. Ela relativiza demais as coisas e a pessoa perde capacidade de falar, de lecionar, de fazer coisas que fazia. Então ele abandona tudo, ele abandona a Associação Psicanalítica Internacional, a universidade, ele mal segue atendendo os pobres coitados pacientes dele nessa época, né? E ele vai para aquilo que ele precisava fazer, que é um dos grandes pontos altos da sua vida, que é um processo de introspecção de alguns anos que ele se dedica aos livros negros, que são diários que ele faz, que estão prestes a ser lançados. Agora em 2019 já está sendo lançado nos Estados Unidos, na Europa e logo vai estar no Brasil, né? Que deu origem depois ao Livro Vermelho, que é um processo dele lidar com o mundo simbólico dele, o mundo psicológico, e com uma mediunidade ostensiva, conforme nós estamos trabalhando. Um livro aí que estará sendo lançado dentro em breve, né? A questão da mediunidade do Jung, né? Então, ele passa por esse processo de lidar com essa mediunidade ostensiva, porque ele começa a captar as dores da humanidade referentes à Primeira Guerra Mundial. E ele entra num processo de quase enlouquecimento. E é nesse processo de quase enlouquecimento que ele entra em conteúdo com o self, com a ânima, com o ânimos, com o velho sábio, com a introversão, extroversão. Ele vai ter visões muito semelhantes às de Ivone Pereira, como quando ela fala que o espírito Camilo e outros espíritos, como Charles e Leon Tolstói, Bezerra de Menezes, Leon Denis, levavam ela, antes de psicografar, a ter visões do que eles viviam. Assim como o Erlo van Waveren, no livro As 7 Vidas de Fenelon, que era um discípulo de Jung, ele também tem visões que ele conversa com personalidades, mas que são simbólicas. Porque aquela personalidade que ele conversa era quem ele foi numa vida passada. E aparece para ele em sonhos e também em processo de evidência, e ele dialoga com quem ele foi numa vida passada. Então ele tem essa vivência que ele era arrebatado para outras vivências, quase como uma esquizofrenia, mas em que o ego, devido à influência do self, se mantinha estável. Para poder dialogar com isso. E aí ele ressurge com uma energia renovada. E esse é o ponto alto da vida dele, porque a partir daí está a base, a semente de tudo aquilo que depois ele estruturou em termos científicos, na sua obra, que é a psicologia analítica. E nós vemos aí a influência dos bons espíritos, conforme comentamos na primeira aula de Joana de Ângeles, de que ela era uma mentora que preparou a encarnação de Jung, conforme está nessa última biografia de Divaldo, trazido pela historiadora Ana Land, no capítulo final, nas últimas páginas, que ela é uma das responsáveis por isso, né? E nós vemos que há interferência do mundo espiritual, porque olha a lei de Deus, como falamos na primeira aula do Self.
a lei de Deus escrita dentro de nós, que vai como uma voz interior nos levar a discernir aquilo que nos convém daquilo que não nos convém. Não é o self de Jung? Não é a tendência atualizante do humanismo de Rogers, da ACP? Não é a busca de sentido da logoterapia do Viktor Frankl? Vejamos como esses psicólogos estavam intuídos deste núcleo organizador que dá sentido à psique para algo que nós vamos nos desenvolver. A própria individuação é a nossa reforma moral, transformação moral, né? Vai levar a isso. Vai levar a isso. E eu coloquei alguns temas aqui, nós não trabalhamos todos, né? Nós vamos ter uma segunda aula sobre individuação, em que nós vamos trabalhar, então, a questão que a individuação tem duas coisas básicas. Integração do eu e da minha capacidade de se relacionar, justamente porque as nossas relações são tão tomadas de projeções, nós não sabemos nos relacionar. Através do mecanismo da transferência, nós vamos botar o nosso paterno, o nosso materno, as nossas carências, no nosso marido, na nossa mulher, nos nossos filhos, no nosso chefe. Nós vamos brigar com os outros na projeção da sombra. Eu lembro uma vez que, quando meu filho tinha 4 anos, minha filha tinha 1, levei eles para tomar passe. Botaram os dois sentados aqui na minha frente, eu aqui, né? Agora, crianças, fechem os olhos, né? Para receber o passe. Eu fechei os olhos. Sabe quando a gente fecha os olhos assim? Tomara que eu consiga até o final ficar de olho fechado, porque essas crianças vão aprontar, né? Eu fechei os olhos, olha, fiquem de olhos fechados até o final do passe. Deu meu filho mais velho assim, papai, a Mana tá de olho aberto. Para ele ver que ela tá de olho aberto, ele também tava, né? Então, a gente vê a árvore no olho do outro e não percebe uma maior ainda no nosso, né? Conforme Jesus já nos trazia, né? A gente vê o que o outro está fazendo, né? E não vê o que nós estamos fazendo. Então, quanto mais nós vamos nos integrando, nós vamos tendo relações mais verdadeiras. Nós integramos a capacidade de se relacionar legitimamente. Relações legítimas onde nós superamos aquilo que o filósofo Martin Buber fala de sair de uma relação eu-isso, em que nós tratamos as pessoas como isso. O que é o fulano na minha vida? É uma porta para o mundo empresarial. O fulano é bom estar perto de mim porque ele tem dinheiro. O outro tem boas companhias, né? Vai me trazer namorada, vou ter bons contatos, né? Aquela pessoa, ela é inteligente, então eu vou me absorver daquilo. E nós passamos por uma relação mais real, que é a relação eu-tu. Não importa o que a pessoa está proporcionando, o que importa é ela. Pode estar te relacionando até com pessoas que não tem nada a acrescentar, mas a gente sente um prazer de estar ali numa troca com ela, olhando para a pessoa em si. Nós não precisamos tirar algo de todo mundo, não é? Então são relações mais fidedignas, porque Jesus fazia isso. Ele olhava para a pessoa, ele pegava pessoas extremamente desconjuntadas. Ele olhou para Públio Lentulus, aquele senador arrogante, e ele viu o Emmanuel futuro. E ele diz assim: ou tu me segue agora ou no futuro. Cabe a ti escolher. Agora ou para depois, né? E depois é a importância do minuto, como fala o Gelson naquele livro A Quem Além do Tempo. E que, não aproveitando, Emmanuel vem a realizar 1000 anos depois o estado que ele estaria se ele tivesse aproveitado ali. Só como o padre Manuel de Nóbrega, ele chega naquele estágio espiritual, auxiliando os índios, naquele processo amoroso com os selvagens, né, que é muito criticado pela história, mas ele, na verdade, era muito amoroso aquele papel dele, né, em que ele, auxiliando o padre Anchieta, né, ele consegue chegar no estágio que ele chegaria naquela vida, segundo ele mesmo relata, o próprio Emmanuel. Né? Então, tu falasses, né, da questão moral, então justamente nós vamos rumando para uma outra moralidade, que é a moralidade do self, porque a princípio o self é imoral. Lógica do self diferente da lógica do ego. Ele vai quebrar com todos os nossos parâmetros morais.
Lembremos da Michele relatando, e convido os colegas então a assistirem a aula passada, o relato que ela faz, daquele registro que está no Corão, do anjo que acompanha Moisés, e Moisés não sabe que é um anjo, e o anjo tem atitudes que Moisés não entende, e Moisés não suporta. Ele afunda o navio, ele mata um rapaz, e ele reconstrói um muro numa cidade de pessoas indecentes, impuras, infiéis, como é tratado, né, no Corão. E daí ele não aguenta, ele vê, mas isso é só maldade, então eu vou te abandonar. Daí o anjo diz, tá, então, agora tu vai me abandonar, mas deixa eu te explicar o que eu fiz, né? Aquele jovem que eu matei, ele estava com atitudes externamente corretas até agora. E ele estava pronto para cometer um assassinato, e ele levaria a sofrer pais dignos que ele tem, que não mereciam passar pela dor que ele ia imprimir. Aquele navio que eu afundei estava prestes a ser tomado por piratas que iriam matar toda a população. Quando eu o afundei, a população conseguiu se salvar, os tripulantes do barco, e que depois eles iriam conseguir retomar o barco das profundezas, salvando as suas vidas e depois resgatando os seus haveres. E o muro que eu reestruturei vai fazer com que alguns tesouros ali sejam encontrados de algumas pessoas dignas que estão precisando daquilo, que são os verdadeiros donos daqueles tesouros. E daí ele compreende que ele não viu a lógica das questões, assim como a gente não percebe a lógica de nossas vidas, né? Então, na próxima aula, convidamos a todos, né, os que estão presentes, os que estão em casa, a lerem os textos de Joana de Ângeles, que está indicado ali no livro Triunfo Pessoal. Vamos ler também o que está no livro Vida, Desafios e Soluções, porque daí nós vamos falar um pouco mais da questão indivíduo e sociedade, que é essencial, da concepção de individuação. As duas concepções principais, integração da personalidade e da capacidade de se relacionar, e se diferenciar da sociedade, ser um indivíduo único, que a gente vai explorar melhor, é daí que veio o termo individuação, até mesmo da biologia, né? E vamos também trabalhar essa questão das adaptações. Mas eu quero, então, finalizar com uma frase de Joana de Ângeles, para que a gente pense durante uma semana sobre essa frase. Vai ser pouco, né? Tema de casa. 2 semanas, né? Porque nós vamos ter o feriado. Então a próxima aula, né, vai ao ar. Nós vamos ter um feriado, né? Nós estamos gravando no dia 8, então a nossa próxima aula vai cair iria cair no feriado. Então, quem está assistindo a nossa aula no feriado, na sexta-feira, vai ter um hiato aí de postagens, né? Vamos colocar então outros materiais interessantes também na sexta-feira. Mas vamos finalizar com essa colocação de Joana no livro Vida, Desafios e Soluções. A psique humana, que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes, dilata-se na individuação, que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, meta da reencarnação. A conquista do si, a elevação do espírito pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificações de paz. Ou seja, para o espírito Joana de Ângeles, aquilo que os psicólogos chamam de integração da personalidade, de individuação, é a verdadeira meta da reencarnação. Então, meus amigos, até a próxima aula. Lembrando aos colegas de casa que deixamos a sugestão de inscreverem-se no canal, acionem o sininho para receber as notificações e receber a próxima aula, assim como cursos, workshops, palestras da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Até lá!